A gente passa bem em outra Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem que um dia repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José. Nas consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que o qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José. Nas consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José. Nas consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo transitar. Vi, já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Boa noite. É muito bom ver rostos novos no nosso meio. Pastor, você não tinha que ter feito isso.
Subi ruim naquele dia que ele... Vou tentar descontrair um pouquinho aqui. Subi ruim aquele dia que ele chamou a gente aqui, falando que a gente estava preparando as coisas para poder ir embora. Foram 4 anos maravilhosos que a gente passou aqui, vendo crianças se tornarem pré-adolescentes, pré-adolescentes se tornarem adolescentes. Eu acho que você vai ter que pregar. Adolescentes se tornarem jovens e jovens se casarem, constituírem família e se tornarem adultos em tão pouco tempo. 4 anos. Isso nunca aconteceu? Estou dando conta de controlar? Mas mesmo sendo 4 anos, vou firmar o bet aqui, mesmo sendo 4 anos e sendo tão intenso, com cantatas, com acampamentos, com trabalhos na igreja, com pregações, com algumas visitas, nós nos conhecemos de certa forma, mas de certa forma falta conhecer muito mais vocês, a minha vida e eu a vida de vocês. Porque às vezes o tempo é nosso inimigo e não conseguimos administrá-lo tão bem, ao ponto de estar tão próximo e tão presente como deveríamos estar na vida uns dos outros. Não vai ajudar nada não, isso aqui. Mas obrigado pela gentileza. Isso aqui acaba... Obrigado pela gentileza. De 2003 a 2005, eu preguei 140 vezes em um centro intensivo de reabilitação de adolescentes, uma prisão semiaberta para adolescentes em Patrocínio. 120 vezes. 140 vezes. Em 3 anos. Todas as semanas, 1, 2 vezes por semana, eu ia e pregava e depois eu conversava com aqueles adolescentes. E sabe o que mais me surpreendia, Cleosmar? Quando eu ia conversar com eles, os nomes Pedro, Tiago, Misael, tudo nome bíblico. E quando eu ia conversar com eles, todos eles, de uma certa forma, tiveram contato com o cristianismo na sua infância, na sua pré-adolescência, mas estavam presos por algum delito, algum crime que eles tiveram cometido. Eu preguei algumas vezes na cadeia de Patrocínio, algumas vezes. Mas fiz parte do time de futebol, acredite se quiser, eu não jogo com o pessoal, porque o pessoal que eu jogava era meio barra pesada, eu jogava no presídio. Uma vez por mês a gente ia para lá e jogava bola. E na primeira vez, o pessoal falou, olha, cuidado, não vamos falar ladrão, porque é dentro da cadeia, então toma cuidado. E no primeiro dia eu falei, ladrão, 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 e todo mundo me olhou, veio para perto de mim, eu, não, gente, desculpa e tal. E ele falou assim, não, aqui não tem ladrão não, é só assassino, nossa, não. Mas aí a gente, no primeiro dia de futebol, eu fui conversar com eles, e a minha surpresa, falou assim, vou te apresentar aqui, esse aqui é o Pedro, esse aqui é o Tiago. Eu falei assim, não, o outro é o João. Não, é o... Você vai rir. É o Malaquias. Eu falei assim, não, você está de brincadeira. Malaquias, o João está ali, nós vamos te apresentar. Eu falei assim, não, se rodar 60 aqui, vai dar uma Bíblia. Sério? Eu falei assim, sério, vocês foram à igreja, vocês já foram? A gente, tudo aqui nasceu na igreja. A nossa avó era uma mulher de oração, e todos falavam da avó ou do avô. Mas eu nunca vi nenhum deles falar do pai e da mãe. Tanto no CIAP, que era o centro de adolescentes, ou na cadeia. Eu nunca vi. E eu vim para cá e pude trabalhar intensamente com crianças, adolescentes e jovens. E nós nos apaixonamos por essas crianças. E hoje, e no dia que o pastor me chamou para pregar, um sentimento tomou meu coração. E hoje eu estava me lembrando de um dia
em que durante o culto, no culto infantil, eu desci todas as crianças, elas passaram ali, eu levei elas para a calçada. E lá na calçada eu disse para elas, olha lá para dentro, olha o pastor pregando, ouve o pastor, olha o que ele está falando. Olha o que o pastor está falando. E eu disse para elas, lá dentro da igreja, tem gente que está sendo tocado por Deus, porque está buscando a Deus. Mas lá dentro da igreja também existem pessoas que não se importam com Deus, que vão à igreja porque se acostumaram a estar lá. Mas o pastor está lá de pé, pregando, mesmo sabendo disso, porque ele tem fé que a palavra de Deus um dia vai alcançar todos os ouvidos que estão ouvindo. E queridos, eu comecei a olhar para aquelas crianças e a imaginar o que elas seriam daqui 10 anos. O que elas seriam daqui 20 anos, que tipo de homem e que tipo de mulher ela seria sendo criada na igreja. E me lembrei daquilo que eu vi lá em Patrocínio. E clamei a Deus pedindo para que essa não fosse a realidade da nossa igreja, dos nossos filhos. Mas eu li o livro de Juízes, que mostra que a religiosidade de uma família, que a constituição do caráter de uma criança, não vem apenas dos ensinos que ela aprende na casa de Deus. Não constitui apenas do que ela ouviu do seu pastor, do seu evangelista, do seu professor. Vai muito além disso. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 6, 7, do versículo 6 ao versículo de número 10. Juízes capítulo 2, verso 6 ao verso de número 10. Apesar do título ser a morte de Josué, o tema principal não é esse, é outro. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Vamos orar? Deus, em nome de Cristo Jesus, me dê condições para continuar ministrando a Tua palavra nessa noite. Nos dê condições de ouvir e falar a respeito do que o Senhor tem para falar aos nossos corações em nome de Cristo Jesus. É a oração que fazemos. Amém. O livro de Juízes trata da história dos israelitas entre a conquista de Canaã, no final da vida de Josué, até o estabelecimento da monarquia, do primeiro reinado, que foi o reinado de Saul. Israel teve 16 juízes. Alguns que desempenharam um papel mais intenso na vida do povo, e alguns um papel menor. Mas Deus levantava juiz no meio de Israel para trazê-los de volta para o caminho do Senhor. E fica muito claro no início do texto,
do porquê o Senhor levantou juízes e porquê do porquê o povo de Israel se esqueceu do Senhor da sua história. O texto que nós lemos deixa claro para nós que Israel tinha uma história com Deus e que o Senhor de toda a história tinha uma história com o seu povo, um relacionamento com o seu povo, amava o seu povo, queria o melhor para o seu povo, mesmo quando o seu povo desejava tudo que era contrário à vontade do Senhor. Deus tinha a capacidade de amar as pessoas, amar os seus filhos, amar o seu povo, mesmo quando eles odiavam a sua palavra, mesmo quando eles repugnavam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mesmo quando eles desprezavam a palavra de Deus, o Senhor tinha a capacidade de amar aquelas pessoas. E Ele não os deixava ir pelo caminho torto, e suscitava então líderes, juízes, para ser como pequenos governantes, pequenos reis, para poder fazer o povo de Israel voltar aos caminhos do Senhor. Mas eles se desviavam do caminho, e fica muito claro para nós, porque o Senhor da história, Cristo Jesus, pode. Vou começar do fim. Pode nem sempre o Senhor da história pode estar fora da nossa vida. Fora da nossa vida. Aqui nesse texto fala sobre 3 gerações. 3 gerações. Quais são essas gerações? Josué e os homens que andaram com Josué e que viram os feitos de Deus. Eles andaram, eles conheciam os feitos de Deus. A segunda geração, os filhos, que conheciam mais ou menos, que oravam de vez em quando, que frequentavam um culto, mas que tinham uma vida dupla, uma dupla jornada, que dentro da igreja louvavam a Deus, levantavam a mão, choravam, colocavam cinza sobre a cabeça, mas que lá no trabalho eram outro tipo de pessoa. E o que acontece com os filhos dessa geração? Eles se tornam adolescentes e jovens em crise. Sabe por quê? Porque ele lembrava que a vovó orava. Ele lembrava que o vovô orava. Mas ele lembrava que dentro de casa o pai xingava, chutava a porta, que ele mentia para sua mãe, mas que lá na igreja ele era um servo de Deus. E ele cresceu vendo o pai ser uma coisa dentro da igreja, dentro do círculo religioso, e sendo outra coisa dentro de casa e indo para o trabalho e dirigindo o carro. Ele se viu em crise. Porque ele não sabe mais o que é ser crente. Ele não sabe mais o que é servir a Deus. Porque ele lembrava quando criança que o vovô era um homem de Deus. Mas ele não se recorda de quem era o seu pai como cristão. 3 gerações que mostram para nós, agora já entendendo o que está acontecendo aqui nesse texto. Nesse texto é disso que está se tratando. Está falando que o povo se esqueceu de Deus, que se desviou pelo caminho porque eles não tiveram a referência para mostrar qual era o caminho. Eles se lembravam que alguém contava história. Os filhos da geração de Josué lembravam da história que os pais contavam. O mar se abriu e nós passamos. Nós comemos do maná que Deus enviou. Nós vimos a coluna de fogo, nós vimos a coluna de nuvem, nós andamos pelo deserto. Eles ouviram as histórias que os pais falavam das experiências dos pais, mas eles mesmos não tiveram experiências. A experiência deles era fraca. A vida religiosa deles era fraca.
O relacionamento deles com Deus era hipócrita. Eles eram uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. E os filhos cresceram em crise. E se tornaram bandidos. E se tornaram idólatras. E se tornaram macumbeiros. E se tornaram satanistas. E isso aconteceu no meio do povo de Deus. Porque uma geração que sucedeu à geração que conhecia a Deus, era uma geração que não conhecia a Deus, mas ouviu falar sobre os feitos de Deus. Mas era uma geração que escolheu andar de vez em quando com Deus. De vez em quando. Sofia está aqui? Sofia Ladir? Está aqui? Está não? Isabel? Está aqui? Isabel, fica de pé. Por favor, Isabel. Dá uma bandeirinha assim para a igreja. A Isabel é da UPA. É dos adolescentes. Pode sentar. A minha filha é louca para ser da UPA. Ela vem aqui. E ela fica doida para ser... Ela me pergunta toda sexta-feira, quando que eu vou ser presidente da UPA? Porque eu quero escolher a comida, eu quero escolher as brincadeiras, eu quero escolher os temas, eu quero fazer isso e tal. E ela olha para as meninas e quer ser como as meninas. E sabe o que eu disse para os adolescentes hoje no final da aula? As crianças estão vendo o que vocês falam, os jogos que vocês jogam, e elas querem ser como vocês. E como elas serão? Como elas serão? Porque elas querem imitar alguém. E a pessoa mais próxima que elas querem imitar são os pais. Acha que não? Quando eu casei, a coisa mais gostosa do mundo para um homem, gente, chegar em casa é fazer o quê? É chegar em casa, é ou não é, pastor? Tirar o sapato, jogar do lado do sofá, deitar, colocar o pé para cima, cansado, e assistir alguma coisa, o jornal, o jogo, alguma coisa. Eu chegava em casa e fazia isso. O que a minha mulher fazia? Ficava louca. Não tem um lugar para colocar o sapato, põe em tal lugar e tal. Eu, não, relaxa, não está mordendo, não está derrubando ninguém, não vai acontecer nada, depois eu levo, fica tranquila. Tive filho. Quando a Laura começou a andar e calçar sapato, o que aconteceu? Eu chego em casa, coloco, o que ela começou a fazer? Tirar o sapato e jogar no mesmo lugar. O que a mãe falou? Agora são dois, olha o exemplo que você está dando. É assim? Desse jeito? Não. Ela vê o que você está fazendo, você tem que prestar atenção. A nossa geração é uma geração doente, porque nós não prestamos atenção neles. Não prestamos atenção neles. E quando prestamos atenção é tarde demais. Tarde demais. A geração que está chegando é uma geração que não tem valor nenhum. As meninas, elas se dão facilmente, elas não têm limite, os meninos não têm limites. Mas ela estava sentada no carro do pai, e o pai dirigindo, falando, olha lá, mulher dirigindo, não sabe dirigir porque fogão não tem ré. Para ele, é por isso. Ela cresceu ouvindo o pai falar que mulher não serve para dirigir. Se não serve para dirigir, vai servir para quê? Mulher é loira, não entende. Fez isso porque é mulher e começou. Elas não vão ter valor mesmo não. Como elas vão se tornar mulheres de valor se elas ouvem do próprio pai? E a mãe do lado ri constrangida e aceita isso. Como essa geração vai ter valor se não sai valor dos nossos lábios? Se nós prestarmos atenção, o que está acontecendo na nossa geração é corrupção. É corrupção. Para todo lado. Eu estou preocupado com o que os políticos estão fazendo. Eu estou muito mais preocupado com o que eu estou fazendo dentro da minha casa, vindo para a igreja, no caminho para a igreja, o que a minha filha está vendo na minha vida. Porque a maldade, ela está por todos os lados. Ela alcança todas as gerações. E a parte principal não é falar das coisas que estão acontecendo, como se isso fosse surgir algum tipo de resultado, mas é nós sermos o resultado na vida da geração que está olhando para nós.
Está se levantando uma geração em crise, e essa geração em crise é que vai liderar as igrejas. Elas serão os futuros pastores, eles serão os futuros presbíteros, as futuras esposas de pastores e presbíteros, que pensam não segundo a Bíblia, porque não aprenderam a andar com Deus. Sabe por que de tudo isso? Porque é possível que Cristo Jesus esteja na nossa vida e no controle da nossa vida, como foi na vida de Josué e de outros, que andaram com ele, que viram os feitos de Deus e que se colocou primeiro Deus no trono de sua vida, Deus como Senhor da sua vida, Deus como Senhor de sua história, depois os seus interesses e a sua vida. E uma geração viu essas pessoas, caminhou com essas pessoas, mas não desejou ser igual a eles. E aí, esse texto mostra para nós que é possível que o Senhor da história, que Jesus Cristo, possa estar na vida, na nossa vida, mas não no controle dela. Que Ele possa estar na nossa vida, no ciclo daquilo que é interessante, no ciclo daquilo que a gente quer na nossa vida. Eu quero Deus na minha vida. Mas é diferente de falar, Ele está no controle da minha vida. E o que as crianças têm visto, e o que essa geração que tem chegado tem visto, são pessoas que querem Deus na sua vida, mas não no controle de sua vida. Que foi o que aconteceu com essa segunda geração. Eles se desviaram, Israel se debandou, virou do avesso, se rebelou contra Deus, porque eles queriam Deus, mas não que Ele estivesse no controle de suas vidas. É diferente. É possível buscar a Deus, querer Deus, desejar Deus, se interessar por Deus, dele estar no lugar que nós interessamos. É interessante estar com Deus, é interessante ouvir a mensagem, é gostoso sentir a presença de Deus, é gostoso louvar a Deus, é gostoso ouvir a palavra de Deus. Mas é diferente de entregar o trono da nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos dele. É diferente. Essa geração que está chegando, que vai assumir a igreja, daqui 10 anos, essa geração está olhando para pessoas que querem Deus na sua vida, mas não se comprometeram com Deus no controle de sua vida. E isso é perigoso. Sabe o que aconteceu na Europa? As igrejas se tornaram bares durante a semana. E no final de semana eles voltam ao púlpito para o lugar e tem culto. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? A igreja presbiteriana ordena agora, isso não é nem bom de ficar falando, a igreja presbiteriana agora lá nos Estados Unidos, uma ala da igreja presbiteriana ordena pastor homossexual. Faz casamento homossexual. Sabe por quê? Porque o que eu quero, o que eu desejo, é mais importante do que o que eu penso que Deus quer para a vida da igreja. Estamos no século 21, qual o problema? Não tem problema. Eles aprenderam a pensar o que tem problema, o que não tem problema, o que é bom para mim. Não aprenderam a pensar, a servir o Deus da história. A servir a Deus, a colocá-lo no controle de suas vidas. E se nós olharmos e formos refletir na nossa vida, eu fico pensando, se Ele é o Senhor da nossa história, se Ele está no controle da nossa história. Porque quando a gente entra no carro e um carro à nossa frente nos fecha, o que os nossos filhos ouvem da nossa boca? Quando a gente está atrasado e a gente pega um semáforo atrás do outro fechado, o que eles ouvem? Quando a esposa fala uma coisa que a gente não gosta, o que os nossos filhos ouvem? Porque essa é a geração que vai nos suceder. O chinês ele tem uma visão com relação aos filhos. Os meus filhos não são a minha herança. Os meus filhos são os meus sucessores. Eu estou preparando isso aqui para ele. Porque ele será o meu sucessor. Ela será a minha sucessora. Se nós pensarmos assim, tudo da nossa vida muda. A Laura não é apenas a minha herança, ela é a minha sucessora. Ela vai continuar aquilo que eu comecei. E o que eu vou deixar para ela? O que
que eu vou deixar para ela? É possível que Cristo esteja na nossa vida e no controle, no trono do nosso coração. Mas é possível que Ele esteja na nossa vida, mas não no controle. E é possível que Ele esteja completamente fora da nossa vida. É possível que Ele, mesmo sendo o Senhor da história, esteja completamente fora da nossa vida. Abraão andou com Deus. Quem foi o filho de Abraão? Vocês estavam esperando o pastor falar, né? Quem foi o filho de Abraão? Isaac. Quem foi Isaac? Filho de um grande pai e... Alguém falou ali. Como é que foi o nome do filho? De Isaac? Jacó. Jacó e Esaú. Ele foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. Mas quem foi ele? Nada importante. Não foi. Quem é você diante de Deus? O que vai ser da nossa igreja daqui 10 anos? O que vai ser da nossa igreja? Eu estou indo embora e eu disse... Sabe por que as crianças desceram chorando um dia? Porque eu disse assim para elas, eu estou indo embora. E eu não vou estar aqui para poder falar para vocês que o que vocês estão fazendo é errado. Eu não vou estar aqui para brigar com vocês, para falar isso, para falar aquilo, para ensinar mais. Vocês precisam aproveitar agora, ouvir agora e praticar agora. E não depender que eu esteja aqui. Porque o que é importante não é a minha vida, não sou eu, mas são os ensinamentos de Deus. E se eu vivi isso para vocês, e eu vivi, por isso eu quero que vocês vivam. Eu disse isso para eles. Mas eu fiquei me perguntando, porque uma coisa é eles ouvirem isso durante meia hora, 40 minutos, no culto. Mas o que eles ouvem dentro de casa? O que eles ouvem na escola? O que eles ouvem pela rua? O que eles assistem? Tudo isso, e principalmente isso, é o que vai forjar o caráter espiritual e moral deles. É muito menos o que eles aprendem na igreja. E muito mais o que eles aprendem dentro de casa. Quando eles te encontram na rua, e você olha para ele e você sabe que ele é da igreja, porque você estava lá e você viu ele, e você se importou com ele, porque a gente é um corpo. E você viu ele na rua e você abraçou ele. Está ali, ó. Tem adolescente ali que visita a igreja sexta-feira, mas não é da igreja. A gente reúne aqui sexta-feira, e eu te garanto que pelo menos 10 adolescentes nunca vieram no domingo à noite. Nunca vieram na escola dominical. Precisam conhecer a Jesus, mas eles vão conhecer a Jesus muito mais através do nosso relacionamento e de vendo vocês e eu vivendo para Jesus, do que ouvir o Alisson falar toda sexta-feira, abrir a Bíblia e falar. O que somos, o que fazemos é mais importante. Mais importante do que qualquer outra coisa. Eu trabalhei com os filhos de vocês 4 anos. Com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Eu quero dizer para vocês que o seu trabalho é mais importante do que o meu. Eu quero dizer para você que o seu filho não é a sua herança, é o seu sucessor. Tem muito pai na adolescência que fala assim, eu não consigo me relacionar com meu filho mais, ele não me ouve, está dando tudo errado. Quem disse que está dando tudo errado? Está dando tudo certo. Porque desde criança o pai não preocupou, não olhou, não amou, não se preocupou com o que ele falava. E agora o adolescente, ele é a cria perfeita. A cria perfeita. E ele vai se tornar o jovem que o pai forjou a vida inteira. O que somos fora da igreja é mais importante do que o que somos dentro da igreja.
O que somos dentro da nossa casa é muito mais importante e muito mais relevante. Preste atenção nisso. O que somos dentro da nossa casa é mais importante do que qualquer mensagem que o pastor pregou aqui. É mais importante do que qualquer mensagem que eu preguei, que qualquer pastor tenha pregado. O que somos dentro da nossa casa, o que somos indo para o nosso trabalho, é mais importante do que qualquer mensagem pregada. Sabe por quê? O príncipe dos pregadores disse uma vez o seguinte: um grande pregador usa a palavra se preciso for, porque a vida dele fala tudo o que ele precisa falar. Tudo o que ele precisa falar. Se eu amo a minha filha, eu tenho que ser a luz que ilumina o caminho dela. Eu tenho que ser a luz que brilha, para que a geração dela, para que ela conheça, ande, ame e viva com Jesus. E que se ela não ande, venha a não andar com Jesus, que a minha vida não seja o parâmetro que ela use para isso. Porque eu não estou falando aqui que todo filho que se desvia é culpa do pai. Sabe qual é o exemplo perfeito disso? O filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos com problema, em crise. Quem era o pai na história do filho pródigo? Deus. Deus perfeito. Os 2 filhos tinham crise. Os 2 filhos estavam perdidos. Nem sempre o fato de um filho se desviar dos caminhos, ir para longe do Senhor, é fruto de um pai inconsequente, de uma mãe inconsequente. Mas certifique-se de que seu filho, de que sua filha, não use a sua vida para justificar os seus atos de estar longe dos caminhos do Senhor. Porque sabe qual é uma das frases mais clássicas que a gente ouve por aí? Para ser crente igual fulano, é melhor não ser. É melhor não ser. É melhor não ser. Não, se é para ser crente igual fulano, eu prefiro ficar na minha casa. Uma tia de um amigo meu, macumbeira, no Rio de Janeiro, virou para ele e falou assim: eu sei que você é evangélico, que você é diferente, mas os crentes que eu conheço, eu prefiro abrir a Bíblia dentro do meu quarto e ler, e orar, e fazer uma oração e pedir a Deus para me iluminar, do que entrar dentro da igreja. Que eu vou encontrar esse tipo de crente aí. As pessoas estão em crise, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, a corrupção está espalhada por aí, para todos os lados. E eu vou repetir uma frase de Martin Luther King: o que me preocupa não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos inocentes. Mas o silêncio daqueles que dizem que conhecem a Deus. O mundo vai mudar quando nós formos a luz na escuridão. A geração que vai nos suceder vai ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir daquilo que nós fazemos com a nossa vida e com a nossa igreja. A partir daquilo que vivemos dia após dia. Por isso eu gostaria de te lembrar que esse texto, falando sobre o Senhor da história, que levantou 16 juízes não desistindo do seu povo, para trazer o seu povo para o caminho do Senhor. Ele escolhia os juízes, ele acompanhava os juízes, ele falava com os juízes, mostrava qual era a direção. Esse mesmo Deus que se preocupa pode estar no controle, no trono da nossa vida, pode estar na nossa vida, mas não no controle dela, ou pode estar completamente fora dela. Tiago, fica de pé. Vou fazer uma pergunta para o Tiago, eu quero que ele responda para a igreja. Tiago é um adolescente, um menino. O que é regeneração?
É quando Deus dá um novo coração para a gente. É quando Deus dá um novo coração para cada um de nós. Você pode repetir isso? É quando Deus dá um novo coração para a gente. Quem é regenerado aqui, levanta a mão. Quem recebeu um novo coração, uma nova vida no Senhor Jesus Cristo? Durante muito tempo, eu desrespeitei essa cruz. Durante muito tempo da minha vida, eu andava com um pé fora da igreja, um pé no mundo e um pé no caminho do Senhor. E eu descobri a duras penas que estar à beira do caminho não é estar no caminho. E que quem olha para mim vai seguir a direção que eu estou seguindo. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero te fazer um apelo. E que se Ele tocar no seu coração, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Se Deus tocar no seu coração, que você precisa que ele esteja absolutamente no controle da sua vida, para que os seus filhos saibam quem Ele é. Se você quer convidar Jesus para estar no controle absoluto da sua vida, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Porque muitos buscam ao Senhor, muitos estão no caminho, mas não o convidaram para estar no controle absoluto de sua vida. Eu entendo que a igreja presbiteriana, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está num momento de crise. E eu não estou falando só da nossa igreja, mas as pessoas estão em crise, porque falta-lhes referência. Nós nos importamos mais com o que pensamos, com o que desejamos, e muito pouco com o que Ele quer. Se é desejo dEle que eu ande ou que eu volte. Eu te juro, eu não queria ir para São Paulo. Eu não queria ter que ir para o seminário. Eu queria ficar aqui e continuar esse trabalho. E ver essas crianças se tornarem adolescentes, acompanhá-los, chorar com eles. Ver ela apaixonada por um menino e no meio de um conflito, de uma crise, eu poder conversar com ela e pastorear a vida dela. Mas o desejo que Deus tem para a minha vida é completamente diferente, eu preciso obedecer.